A graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, uma meditação, um maná para encher o teu coração, falar com você, que se encontra no Salmo 44, o versículo 3. Vem comigo para ver que preciosidade. Pois não foi a sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim tua mão poderosa e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Oh, aleluia! Vamos fazer o texto dentro do contexto. É o que está escrito aqui. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. E eles são tidos, os salmos que eles escrevem, como salmos didáticos. Portanto, sempre tem um ensinamento para a gente. Nele, eles começam a dizer que eles aprenderam sobre Deus, eles ouviram sobre Deus, e isso foi ensinado pelos seus próprios pais. Seus pais contaram para os filhos exatamente quem era Deus, o que ele tinha feito, como ele tinha conduzido, livrado, tirado do Egito, transportado para uma terra que manava leite e mel, terra de promessas que Deus tinha feito a seus filhos. O lindo é ver que eles reconheciam que não tinha sido a força do seu braço, a sua própria espada, aquilo que eles tinham feito, mão poderosa, a não ser a mão poderosa de Deus. Só essa, somente o braço forte de Deus é que podia ter dado a eles aquela vitória, ter estabelecido aquele povo como uma nação. Eu acho maravilhoso pensar que foi porque Deus se agradou de Israel. Eles não eram o povo mais forte, eles não eram o povo mais bravos, os melhores, nada disso. Deus se agradou de Israel e ainda chama de pequenino rebanho. E eu gosto de pensar que, mesmo sendo pequenos, ele os livrou, ele os conduziu, ele os amou, para fazer, inclusive, conquistas que eram inimagináveis. Eles reconheciam que tinha sido Deus, aquele que ordenava a vitória, e era Deus porque Deus estava com eles. Quando a Bíblia está falando que a luz do teu rosto, está dizendo, é algo tão pessoal, tão próximo, que a gente consegue até, como se fosse, enxergar quem era esse Deus. Eu acho maravilhoso porque eles venciam as batalhas por causa deste Deus Todo-Poderoso. E eles chegaram ao ponto de dizer, não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva. Como nós precisamos aprender isso nesse dia? Como nós precisamos relembrar que tudo que temos, tudo que somos, tudo veio de Deus, tudo volta para Ele, tudo tem que exaltar e enaltecer a este Deus. É Deus que nos faz ser mais do que vencedores, e nós precisamos crer neste amor e não duvidar. Às vezes você pensa assim, não, mas eu creio em Deus, eu creio no seu poder, mas você crê que Ele pode fazer isso para você? Você realmente crê que você pode ser um instrumento na mão de Deus, não apenas para receber, mas para poder se doar e abençoar outras pessoas? Um dos problemas que a gente encontra no meio do povo de Deus, talvez até mesmo por pecados passados, eles acham que não são merecedores, eles acham que Deus de maneira alguma vai poder usá-los, eles se sentem aquém deste amor e eles duvidam deste amor de Deus. Talvez por algo passado, algum pecado que tenham feito, e ali não vão se achar dignos de estar recebendo. Às vezes também nem é pelo que eles fizeram, mas porque eles não se acham dignos de receber nada, nem de Deus e às vezes nem mesmo do ser humano. Então, queridos, nós precisamos resgatar. Deus é amor, Deus nos ama, Ele nos escolhe, Ele nos atrai, Ele nos ensina, Ele nos transforma, Ele nos quer transformar a imagem do seu Filho. Portanto, a meta é ser como Jesus é, mas nós temos que pensar que tudo isso faz parte de um plano, de um projeto de Deus para a tua vida e para a minha vida. Ora, se Ele te chama de sal e luz nesta terra, Ele quer que você ilumine.
o sal para evitar essa putrefação. Então, você precisa entender que Ele te ama. Apesar de você, apesar de mim, Ele nos ama. Ele não ama o pecado que nós cometemos. Ele não ama aquilo que a gente faz de errado, mas Ele nos ama. E é por isso que Ele dá a oportunidade de, quando nós erramos, de pedir no perdão e nos arrependendo, tudo de novo começa a fluir. E aí você vai falar, mas Raquel, você acha que Deus vai querer me usar para curar outras pessoas? É claro que Ele quer. O problema é que você não se sente digno para poder fazer parte deste plano de Deus. E isso nós precisamos entender, que para você levar a palavra, você precisa conhecer a palavra. Para você levar a cura, você precisa ter experimentado este poder, esta cura, e saber que Ele é capaz de fazer. Nunca será você, nunca será o seu braço forte, nunca será a sua maneira de, porque eu fiz faculdade, eu fiz curso. Queridos, sempre foi Deus, sempre foi Deus. É por isso que esse salmo é maravilhoso, é por isso que eu quis trazer essa meditação hoje. Reconheça Deus em todos os caminhos, dê glória a Deus em todos os momentos, o resto Ele sabe o que fazer. Aqueles homens estavam conquistando lugares, povos, nações, eles estavam entrando numa terra de promessa, mas eles tiveram que lutar, não chegou de mão beijada para eles. Então, com o que eu quero dizer com isso? Uma parte é aquilo que Deus faz, a outra totalmente diferente, é a sua disposição, disponibilidade para Ele te usando, usar você em determinadas situações para que conquistas cheguem na tua e na minha vida. Não é a sua determinação, não é vai que você conquista, vai que você é forte, mas é o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é forte e Ele tem planos e projetos sobre a tua vida. Não desista de crer, não desista de se apropriar disso. É promessa de Deus. Deus, Ele é o que é. Deus é amor e Ele te ama. Ele te ama. Então, por isso que muitas vezes você vai ver na Bíblia, mesmo no Velho Testamento, Ele se revelando como Pai. E claro, Jesus, quando começou a nos ensinar a orar, o que Ele falou? Pai Nosso. Que era Pai dele, é fácil de pensar. Não tinha erro, pecado, mas Ele fez questão de deixar registrado. O mesmo Deus, que é o meu Pai, Jesus falando isso, Ele também é o seu Pai. Então vamos orar, vamos colocar isso nas mãos de Deus e agradecer muito por este amor, por este Deus, por Ele ser quem Ele é. Então vamos lá. Paizinho amado, esta é a tua palavra. A tua palavra sempre nos ensina, a tua palavra sempre nos exorta. Ela traz para nós um conhecimento, mas não pode ser apenas um conhecimento intelectual. Tem que se tornar em vida prática, tem que se tornar, Pai, numa maneira onde a gente vai estar recebendo a palavra, mas junto com ela a cura, a libertação daqueles sentimentos de inferioridade, daqueles sentimentos de que eu não sou capaz, Deus não pode me usar. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu sei, Pai, que pode parecer incongruente, mas sempre foi o Senhor, Pai. Hoje tem sido tão falado o Senhor, vai, você consegue, você merece. Senhor, nós somos o que somos por tua causa. Então eu quero orar por cada pessoa que estiver ouvindo esta meditação, este maná. Cada um deles, Pai, possa dizer para o Senhor, eis-me aqui, usa-me para louvor da tua glória. É isso que eu oro, Pai, é isso que eu te peço. E obrigada por ter deixado registrada que sempre será o teu braço forte, a tua mão forte. O fato do Senhor estar tão perto de nós que a gente pode até te reconhecer, como se isso fosse possível, já que Deus é invisível, né? É Espírito, mas Ele se revelou através de Jesus e através de Jesus nós podemos te ver. Muito obrigada, Pai, muito obrigada. E que essa meditação transforme vidas, transforme o nosso interior e que a gente possa dizer, eis-me aqui, usa-me para louvor da tua glória. Amém? Fica com Deus e que Deus possa, nesta semana, te usar poderosamente. Essa é a minha oração por você.
Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!